Amém, irmãos, Deus seja louvado. Nós agora estamos começando o nosso culto ao vivo também, a live. Você que está chegando agora com a gente aí, Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que a plenitude do Espírito Santo seja contigo. Nós já estamos aqui em adoração e louvor a Deus, desde as 17 horas, já ouvimos testemunhos, já louvamos ao Senhor, já oramos, e tudo é para a honra e para a glória do Senhor. A palavra bíblica que nós queremos compartilhar nessa tarde está no livro de Amós, capítulo 1 e 2, e nós queremos dar sequência no nosso passeio pela Bíblia, recomeçando o trabalho de um capítulo por culto, e nós queremos estar passeando por toda a Bíblia. Então, você que está nos acompanhando agora, saiba que nós já estamos aí desde 2017, trabalhando capítulo por capítulo das Escrituras, onde nós queremos, num período de 10 anos, trabalhar todos os capítulos da Bíblia. Então, hoje nós queremos começar o livro de Amós, capítulo 1 e capítulo 2. Eu quero estar trabalhando numa sequência, porque o texto, eles vão trabalhando junto, Amós 1 e 2, e principalmente o segundo capítulo, capítulo 2 de Amós, versículo 13 até o versículo 16, tá? Amós capítulo 2, versículos 13 até o 16, diz assim: Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Estamos aqui então diante de uma palavra que Amós leva para a nação de Israel, aproximadamente no ano 760, 750 a.C. Só para a gente contextualizar, o Amós, ele não era um profeta. O Amós, ele era um produtor, um criador de gado e de ovelhas. Então muitos chamam o Amós de o boiadeiro, né? Até o próprio nome Amós, alguns dão o significado do boiadeiro. Olha só, um boiadeiro, não era um profeta, não fazia parte da escola dos profetas, e o Senhor chama o Amós. É uma coisa muito bonita que ele vai chamar uma pessoa simples, vai chamar um leigo, né, nas profecias. Ele vai chamar um homem do campo, um homem rústico talvez, um homem que não era muito acostumado aos seus discursos, a uma boa oratória, mas Deus escolhe, e quando Deus escolhe, Deus tem um propósito. E o interessante é que o Senhor chama o Amós, que está em Judá, ele está na região de Tecoa, em Judá, e o Amós, ele vai profetizar lá em Israel. Olha só, ele não é da nação de Israel, o reino já está dividido aqui. A nação de Israel então tem o seu próprio rei, é o Jeroboão II, e eles estão lá na Samaria como capital. Judá tem a sua capital, Jerusalém, e nós temos aqui como o rei Uzias, lá em Judá. E por que ele vai pregar lá em Israel? Cadê os profetas de Israel, né? Cadê a turma que profetizava na nação de Israel? Aí o Senhor pega um homem simples de uma nação, leva para uma outra nação. Agora imagina como que a turma de Israel receberam o profeta Amós, o boiadeiro Amós, né? Um homem simples. Então, provavelmente com muita resistência. O cara não é da nossa nação, pode ser um espia, pode ser um inimigo, né? Tinha toda uma rivalidade religiosa, né? O rei Jeroboão instalou o culto na região de Peniel, muito conhecido de nós, né? Eles estavam cultuando lá em Peniel, e o verdadeiro lugar da adoração dentro daquele contexto era lá em Jerusalém. Então o que o profeta de Jerusalém está fazendo lá em Peniel, lá na região de Israel? Deus tinha um plano para a vida dele. Agora, o Amós, é interessante que quando nós estamos assim enviados pelo Senhor,
a gente é revestido de um poder, de uma autoridade, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. O Amós vai lá para Israel, mas ele também tem sabedoria. Nós vamos perceber aqui como que o Amós utilizou de sabedoria. Quando ele chega lá em Israel, ele não vai profetizando logo de cara para os israelitas, né? A nação de Israel. Ele não profetiza contra Israel, ele vai fazer profecia contra os vizinhos de Israel. Então ele vai começar no capítulo 1, tem o chamado dele nos primeiros versículos, e aí quando chega no versículo 3, ele vai profetizar sobre a Síria. A Síria era inimiga daquele povo naquela época, a Síria era inimiga dos israelitas, ela estava sempre combatendo com a nação de Israel. E tem uma palavra que nas 6 nações que nós vamos ver aqui, o profeta vai repetir. E só para ter uma noção, 49 vezes aparece a palavra assim diz o Senhor aqui no livro de Amós. Então Amós não estava indo lá falar a palavra dele, o Amós estava indo lá falar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Profeta não fala a palavra dele, o profeta ele leva recado de Deus, o profeta tem palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Esse dia eu estava compartilhando com o irmão e ele perguntando a minha opinião sobre determinado assunto. Eu falei, não importa a minha opinião, o que importa é o que o Senhor diz sobre determinado assunto. A minha opinião é irrelevante diante daquilo que Deus tem como recado para o povo. Se eu concordo com alguma coisa, seja ela uma ideologia política, eu discordo disso tudo, não interessa a minha opinião, o que interessa é o que a Bíblia diz. Nós, como servos do Senhor, pessoas que temem a Deus, o nosso compromisso é levar o que diz o Senhor. Então Amós vai para Israel e diz, assim diz o Senhor. Então que assim seja um assim diz o Senhor para mim, assim seja um assim diz o Senhor para você, assim seja um assim diz o Senhor para você que está nos assistindo agora. O que Deus quer dizer para você? E o Amós chega, é a profecia que ele começa aqui na região da Síria, ou Damasco. Ele vai dizer o seguinte, versículo 3, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então em todas as nações que estão ali, a palavra vai começar assim: por 3 transgressões e por 4 eu não deixarei de castigá-lo. Olha, é um recurso literário que o profeta está usando. Muito provavelmente foi o Amós que escreveu o livro dele, auxiliado por algum escriba. Então ele tem um recurso literário que chama a atenção. Por 3 e por 4, alguns teólogos multiplicam isso por 3 vezes 4, que vão dar 7 vezes. Por 7 vezes eu não vou lhes perdoar, porque eu já tive a paciência com vocês. Eu tive a paciência uma vez, tive paciência 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, chegou até a 7ª vez. Ou seja, a perfeição de Deus é o número 7, e na perfeição de Deus, a tolerância de Deus, a paciência do Senhor parece que chegou ao limite. Quando Deus perde a paciência com o seu povo, vem juízo. Quando o Senhor perde a paciência com a nação, vem castigo, vem admoestação, vem grandes e furiosas consequências para a nação pecaminosa. E a grande sentença que vai estar aqui, que nós vamos ver mais para frente, é um grande terremoto que assolou toda aquela região. Esse terremoto também foi profetizado pelos profetas contemporâneos do Amós, um grande terremoto que aconteceu depois de 2 anos, quando o Amós profetizou aqui. Mas nós vamos estar vendo, por 3 transgressões de Gaza, por 3 transgressões de Tiro, por 3 transgressões de Edom, por 3 transgressões de Amon, por 3 transgressões de Moab. Já estamos começando o capítulo 2, e assim então começa uma série de sentenças sobre a nação vizinha. Agora você imagina como que é ele ir a Israel, e de Israel ele leva uma profecia para a nação vizinha. Vamos parar aqui um pouquinho. O juízo de Deus não escolhe nação, assim como a sua graça não escolhe nações também. A misericórdia do Senhor é para todos os povos, para todas as nações. Agora o juízo do Senhor também. Agora tem um detalhe interessante aqui que nós temos que prestar atenção. As nações vizinhas, elas não tinham a lei do Senhor, como tinha Judá e Israel. O que elas tinham então que elas poderiam ser punidas? Elas tinham a lei da moral, a lei da consciência, a lei do testemunho da nação vizinha. Essas nações não tinham a lei do Senhor, porque não era
o povo do Senhor que foi escolhido com o decálogo de Moisés, mas eles tinham a noção do que era pecado pela questão da moral. Dos nossos dias atuais, dizia assim, pelo testemunho de um povo que serve ao Senhor. Então ninguém está isento do juízo do Senhor. Esse povo não tinha lei de Deus, mas tinha lei moral. Lá no livro de Romanos capítulo 1, vocês se lembram que nós pregamos sobre isso? Lá em Romanos capítulo 1 fala sobre isso. A própria consciência nos faz lembrar do que é certo e o que é errado. São questões morais que o Senhor colocou dentro do coração do ser humano. Essas coisas estão presentes na nossa vida. Eu não preciso saber que eu não devo matar. É cultural isso em todas as tribos e nações do mundo, que quem mata está afrontando contra a vida, é um pecado contra a vida. Isso não precisa ler, não matarás. A minha consciência me leva a não cometer esse atentado contra a vida humana. Então olha só, esse povo não tinha lei e foram julgados por conta da consciência moral. Paramos aqui um pouquinho? Quantas vezes nós falamos, e aí, quem vai ser julgado, quem não vai ser julgado? Quem conhece a palavra, quem não conhece a palavra? E muitas vezes nós dizemos que quem muito recebe, muito será cobrado. Aquele que muito conhece, muito dele será cobrado. Então a igreja do Senhor, o povo do Senhor vai ser exigido muito mais, porque nós conhecemos muito mais do Senhor. Nós temos as questões morais, mas nós temos também as questões do pecado, de adulterar a lei do Senhor. Mas a gente se pensa, e quem não conhece? Não conhece, mas a consciência não traz à tona o que é o certo e o que é errado? É uma pergunta. Então, quando chega essa sentença para essas nações, é como se Israel vibrasse por isso. Quando o profeta Amós traz uma sentença contra a Síria, eu imagino que a nação de Israel, que era inimigo da Síria, davam glória a Deus. Está vindo juízo sobre os nossos inimigos, está vindo juízo sobre a nação inimiga. Olha aí que recado bacana. Bem feito para você, ó Síria. Bem feito para você, ó Tiro. Bem feito para você, ó Moabe. Bem feito para você, ó Edom. Cada sentença daquela, a nação entrava no êxtase, porque a sentença não tinha chegado até eles. A sentença estava contra os inimigos. E não é assim que a gente celebra quando a gente vê, às vezes, o inimigo da gente, um adversário da gente, alguém que não comunga com aquilo que a gente comunga, alguém que não acredita naquilo que nós acreditamos. Às vezes nós damos glória a Deus quando a gente vê a destruição daquela pessoa, quando a gente vê o juízo daquela pessoa. Devemos ter cuidado com isso. Nós vamos perceber o que vem para aquela nação que estava saboreando a desgraça dos seus inimigos. O povo de Deus não pode, não deve jamais saborear a desgraça do seu inimigo. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O que nós devemos fazer pelos nossos inimigos? Amar. E os nossos adversários, orar. Esse é o ensino da ética, do amor do Senhor Jesus Cristo. Amar os vossos inimigos e orar pelo que vos persegue. Mas não é fácil. Inimigo a gente quer ver destruído, adversário a gente quer ver no buraco. Pessoas que a gente não gosta, é melhor que venha sentença sobre elas. Então a nação de Israel foi celebrando cada uma dessas sentenças. Levou a sentença para 6 nações vizinhas ali. Antes de chegar para Israel, vem a sentença para Judá. Opa, agora vai começar o juízo de Deus para aqueles que têm a lei de Deus. Então, não tem ninguém do juízo do Senhor. O que conhece pela questão da consciência e da moral, e os que conhecem pela questão da própria lei, da moral e pela experiência com o próprio Deus. Então estava muito bonita a sentença para os inimigos. Quando chega para Judá, a sentença que está lá no versículo, já no capítulo 2, versículo 4, o Senhor diz assim: por 3 transgressões de Judá e por 4 não tirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. É o que eu estou falando. Aquelas nações não tinham a lei do Senhor, tinha a lei da natureza. Agora aqueles tinham a lei do Senhor. E a nação de Judá, eles transgrediram a lei do Senhor, eles abandonaram a lei do Senhor, eles rejeitaram a lei do Senhor, eles não guardaram os estatutos do Senhor. E o que eles fizeram? Eles mentiam, eles enganavam. Está ali na segunda metade do capítulo 4. Eles estavam acompanhando as mentiras e as falcatruas dos seus pais, a nação de Judá.
estava com todo esse pecado da mentira, do engano. E aí então a sentença é: eu meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. A nação de Judá e a nação de Israel estavam muito prósperas naquele momento. Era um período que eles estavam com muitos recursos financeiros. E quando a gente está muito próspero financeiramente, quando nós temos muitos recursos financeiramente, há uma tendência natural, parece, ou diabólica, não sei, da gente não confiar tanto no Senhor e confiar naquilo que é nosso, no nosso poder, na nossa força, na nossa saúde, na nossa prosperidade. E a nação de Judá estava muito bem obrigada, longe dos estatutos e da lei do Senhor. Então é a sétima nação a ser sentenciada a juízo de Deus. Aí você imagina, Israel é de festa. Se os adversários vizinhos, as nações vizinhas estavam debaixo de maldição, agora a disputa que eles tinham, a religiosidade deles, quando vir agora a nação de Judá, que de uma certa forma concorria religiosamente falando com Israel, aí eles entraram realmente num grande êxtase religioso. É isso aí, Judá realmente é uma punição que está sobre Judá. Olha lá, eles dizem que o culto deles é lá em Jerusalém, o nosso culto é ali em Betel, o nosso culto é em Samaria, isso é aquela coisa. Olha lá a sentença que tem sobre eles, né? Agora é um juízo de religião para religião. De novo eu paro aqui, irmãos. Quantas vezes nós torcemos para a desgraça de uma religião? Quantas vezes nós torcemos para os nossos inimigos da religiosidade? Bem feito que está acontecendo isso com aquela igreja, bem feito que está acontecendo aquilo outro com aquela outra igreja. Há uma disputa de religiosidade no quesito que nós somos melhores do que eles, nós prosperamos mais do que eles, nós temos mais de Deus do que eles, e a gente começa a ter o nosso ego inflado por conta do castigo de uma sentença religiosa. Está acontecendo isso. Israel está ouvindo a sentença dos seus inimigos e adversários. Mas quando nós entramos no capítulo 6, agora o profeta Amós, depois que ele preparou, imagina se ele preparou o lombo dos israelitas, ele preparou o ambiente para ele chegar, agora é contigo a conversa. Eu já falei da Síria, já falei dessas outras nações, já falei de Judá, agora Israel é contigo. Então nesse momento a conversa é comigo e contigo. Agora não é mais hora da gente olhar para ninguém, não é hora de olhar para o adversário, para o inimigo, não é hora para olhar para o pecado do outro, para a culpa do outro, para o desespero do outro, para a falência do outro, para a desgraça do outro. Agora é conversa contigo, ó Israel. Agora a conversa é comigo, a conversa é contigo, a conversa é contigo que está me ouvindo. É uma conversa contigo agora. Não é para a gente olhar para ninguém, não. Não é para olhar, agora é comigo. E aí começa então o versículo 6 e diz o seguinte: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não tirarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Existia uma exploração da classe pobre em Israel, quando diz aqui que vendia a pessoa por um par de sandálias. Sabe o que é um par de sandálias? O valor de um par de sandálias é o valor de um escravo, sabe? Por exemplo, essas nações, quando pegava um israelita ou um judeu, vendia eles como escravo. Para todas essas províncias, os seus irmãos eram vendidos como escravos. Agora, a afronta, a judiação está contra a sua própria nação. Estão vendendo seus irmãos como escravos, com o valor de um preço de uma sandália. Aqui começa a sentença, mas a sentença deles não para. Sabe o que eles estavam fazendo em Israel? O culto deles se tornou um culto tão contaminado e tão pagão, que eles tinham cultos para ídolos, uma orgia sexual em toda aquela região de Peniel. Tinha vários templos do paganismo, e a nação de Israel também entrou nesse modelo de culto pagão, e eles tinham os ídolos prostitutos e prostitutas do templo. E quando diz aqui no versículo 7, segunda metade do versículo 7, diz: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profana o meu santo
fome, né? O que estava acontecendo? A mesma prostituta dos templos era usada pelo pai e pelos filhos. Olha que confusão, que orgia que estava acontecendo na religião de Israel, toda contaminada com o paganismo ao redor. Então nós devemos parar aqui um pouquinho e pensar: e a nossa religiosidade? E a nossa religião não está contaminada com o paganismo ao redor? Parece que nós relativizamos o cristianismo, relativizamos a nossa fé, a gente começa a fazer o que os outros fazem, a gente começa a cometer as mesmas abominações que os outros povos cometem, e chegou ao absurdo de um pai e um filho usar no mesmo culto da mesma mulher. Então virou um escândalo sexual, um escândalo de exploração, estava acontecendo no versículo 6, né? E quando nós chegamos lá no versículo 11, diz assim: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filho de Israel, diz o Senhor? Olha, eu escolhi filhos de vocês para serem nazireus. Eu escolhi filhos de vocês que não iam se contaminar com o vinho, filhos de vocês que não iam se contaminar com o modismo da época. Eu escolhi os vossos filhos. Deus tem escolhido filhos na nação. E o que a nação fez com os seus filhos? Isso é um absurdo. Fizeram os filhos escolhidos para o ofício do voto de Nazireu. Os próprios pais levaram os filhos à perdição do alcoolismo e do vinho aqui. Os próprios pais tiraram a honra, a bênção que estava sobre os filhos. Eu paro de novo aqui para perguntar para a igreja, perguntar para quem está nos ouvindo: quantas vezes nós temos sido pedra de tropeço para os nossos filhos? Quantas vezes nós mesmos levamos os nossos filhos à perdição? Quantas vezes os nossos filhos querem ser fiel a Deus? Quantas vezes os nossos filhos têm um voto de purificação? Quantas vezes os nossos filhos colocaram no coração deles o desejo de não cometer o erro da sexualidade, o abuso da sexualidade, a perversão da sexualidade, que gostariam de chegar num altar, num casamento, na pureza da sua sexualidade, porque Deus assim determinou, porque Deus assim escolheu. E muitas vezes nós somos os primeiros a induzirmos os nossos filhos à sensualidade, a induzirmos os nossos filhos a uma sexualidade precoce, a induzirmos os nossos filhos nesse modismo todo. Quantos pais eu conheço, que não são da igreja, mas que conhecem preceitos do Senhor, que incentivam os seus filhos a ter a primeira relação sexual logo. Eu conheço pais que levavam seus filhos para o centro de prostituição, para o seu filho ter a primeira relação sexual. Às vezes seria um menino escolhido do Senhor, uma menina escolhida do Senhor, e que a gente leva os nossos filhos a quebrarem os votos de Nazireu. Aqui, vocês fizeram isso com os vossos filhos, a nação de Israel. Vocês fizeram os seus filhos a quebrarem o voto. E mais, vocês calaram os profetas. Vocês não querem ouvir os profetas. Talvez aqui está a missão do Amós, porque a nação de Israel calou os seus profetas lá em Israel. Aí vem o Amós lá de Judá, porque os profetas de Israel, eles não queriam mais ouvir. Muito comum isso nas igrejas. Às vezes nós não estamos escutando e não queremos escutar os nossos profetas. Às vezes você não quer dar ouvido para o teu irmão, não quer dar ouvido para o teu pregador, para o teu pastor, para aquele que é profeta na tua casa. Você cala ele, e às vezes ele está tão comprometido contigo, está tão corrompido contigo. Os profetas da igreja estão corrompidos com os maiorais da igreja, que não tem mais autoridade para falar. Aí vem um boiadeiro, vem um cara lá de fora para profetizar. Louvado seja Deus, que Deus usa a pessoa de fora para trazer uma palavra. Por quê? Porque os profetas de dentro estão calados, os profetas de dentro estão sem autoridade, os profetas de dentro não tem mais uma espiritualidade saudável e santificada para trazer palavra. Aí vem gente de fora. Eu não tenho nada contra vir gente de fora.
Eu mesmo vou muitas vezes fora pregar, mas às vezes nós temos que ouvir e abrir os nossos ouvidos para ouvir os profetas da nossa casa, pregadores da nossa casa, homens e mulheres que têm uma exortação para nós dentro da nossa casa. E por causa disso, no versículo 12, porque você matou o sonho daquele que tinha o desejo do voto de Nazireu, você calou seus profetas, por causa disso, versículo 13, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. O que é isso, querido? Aqui está a palavra do terremoto. Por conta dos vossos pecados, por conta da vossa maldição, por conta de tudo que você está fazendo, eu vou oscilar a terra, é palavra do Senhor. Eu vou tremer a terra, eu vou trazer um grande terremoto sobre toda essa região, eu vou trazer um grande terremoto sobre toda essa nação. E esse terremoto, essa palavra profética, acontece 2 anos depois. Tremeu o chão, oscilou o chão. Ora, vamos contextualizar de novo esse texto para nós. Quantas vezes nós sentimos que o chão saiu debaixo de nós? Quantas vezes eu e você vivenciamos um momento que parece que o chão tremeu? Aquilo que nós firmávamos no nosso pé tremeu, abalaram as estruturas. Aquilo que nós tínhamos por fundamento, por força, por firmeza, tremeu. Por que tremeu? Por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta da rebeldia, de todas essas coisas que essa nação fez com o Senhor. O chão tremeu. Ora, eu não sou tão audacioso como os profetas audaciosos diriam. O mundo está tremendo, o chão do mundo tremeu. Há um terremoto emocional, há um terremoto da ansiedade, há um terremoto naquilo que nos dava força. E esse terremoto vem de uma forma que tira o nosso chão de baixo. Quantos de nós nesse período aí de pandemia, de isolamento, parece que o nosso chão saiu, as coisas tremeram. Quantos casamentos balançaram nesses dias? Quanto terremoto na sua casa? Quanto terremoto na vida financeira? Quanto terremoto na vida emocional, espiritual? São os terremotos. Então essa palavra é muito contemporânea para nós hoje. É uma palavra que me faz ver e te faz ver porque é que o chão saiu debaixo dos nossos pés. Perdemos o controle. Não temos controle de mais nada. Parece que não temos o controle nem de ir a um supermercado, não temos o controle nem de ir para uma igreja, não temos o controle de nada. O terremoto chegou. Pode ser uma advertência do Senhor? Pode, claro que pode. Pode ser um juízo do Senhor? Pode ser. Só que o juízo do Senhor é para a nação voltar. Nós vamos continuar lendo nos próximos cultos os versículos 3 e 4 de Amós, e lá no final, principalmente no capítulo 7, nós vamos ver de fato o povo se arrependendo, o povo voltando para o Senhor e indo para o nosso finalmente. Depois que a terra tremeu, depois que os nossos pés parece que ficou divagando naquilo que nós firmávamos os nossos pés, chega o versículo 14. O versículo 14 diz: de nada valerá a fuga do ágil. Olha, o ágil é o combatente da frente, é o valente, é o grande valente. Quando o chão treme, até o valente foge. Onde está a tua coragem, ó valente? Onde está a nossa fé? Por onde andou a nossa fé nesses últimos dias? Por onde tem andado a nossa fé nos últimos dias? Parece que os valentes da fé tremeram. Por quê? Porque Deus quer trabalhar o coração dos valentes, que neste momento aqui se tornaram covardes, fugiram. De que valerá a fuga do ágil? Ora, o forte, quem é forte em tempo de crise? Quem é forte em tempo de terremoto? Quem é forte na hora que o chão treme? De que valerá a sua força? Continua dizendo o versículo 14. Para que ser forte se você não pode usar a sua força? O valente não pode salvar a sua vida. Que coisa linda isso aqui, né? Que contemporâneo isso. O saudável parece que morre, o jovem morre, o jovem adulto morre, não é só o idoso que morre. Que segurança nós temos na nossa força, no nosso vigor?
Quem pode? Qual é o valente que pode salvar a sua vida? Quem é que pode bater no peito e dizer, desse negócio eu estou salvo? Não pode, porque o meu chão tem que tremer. Quando o chão treme, eu tenho que ir para a rocha é Jesus Cristo. Eu tenho que tirar essa firmeza dos meus pés. E o versículo 15: o que maneja o arco, o guerreiro do ar não resiste. O ligeiro dos pés não vai conseguir se livrar. O que vai montado a cavalo não vai conseguir salvar a sua vida. O mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Eu quero terminar com o versículo 16. Não se pode fugir do juízo de Deus. Não tem para onde ir. O Salmo 139 nos ensina isso. Para onde fugirei da presença do Senhor? Se eu subo aos céus, Ele está. Se eu vou no abismo, Ele está lá também. Se eu vou no alto mar, eu encontro Deus. Se eu vou para o fundo da caverna, lá Deus está também. Para onde irei? Para onde fugirei da tua presença? Aqui o profeta está falando isso. Para onde você vai? Para onde tem que fugir? Você é que pode fugir. Para onde eu estou indo? E quando diz aqui, o valente vai fugir nu, e naquele dia vai fugir nu. Só para entender o contexto aqui, nós estamos no contexto de guerra. O valente está com a sua armadura. O valente, digamos que ele está com o seu sapato de batalha, com a sua couraça de batalha, ele está com o seu escudo de batalha, ele está com o seu capacete de batalha, ele está pronto para a batalha, mas o chão tremeu, ruiu tudo, bateu o desespero, e para fugir é melhor tirar tudo isso para correr. O valente vai tirar a sua couraça, vai tirar o seu capacete, vai tirar suas sandálias, é como se ele ficasse seminu para fugir melhor. Ele vai jogar a sua espada, ele vai jogar o seu escudo, não serve para nada. Tudo aquilo que o valente tinha se preparado para enfrentar aquele dia, caiu por terra. Parece que nós estamos vivendo dias assim. A nossa armadura caiu, o nosso escudo caiu, o nosso capacete parece que caiu, nossa espada parece que perdeu o fio. Por quê? Por conta de uma só coisa: pecado. Quando nós confessamos nossos pecados, nós começamos a nos armar para a batalha de novo. Queria dizer aqui, a nossa espada, ela é afiada na medida que nós confessamos os nossos pecados. Então a nação de Israel aqui recebeu o recado do profeta dado pelo Senhor. Assim diz o Senhor. E lembra que quando no meio do nosso bate-papo, eu falei, é uma conversa para mim e para você, não é uma conversa para o outro, não é uma conversa como eu bati um papo ontem com duas irmãs, falando sobre, parece que aquele irmão tinha que ouvir isso. Tem tanto conteúdo na internet, tem tantas lives talvez acontecendo agora, e louvado seja Deus por isso, mas uma reflexão que nós levamos: quem é que escuta uma live até o final? Quem é que escuta uma pregação até o final? Nós somos programados para mudar de live pós-live, de conteúdo pós-conteúdo, sabe? A gente vai mudando, a gente vai alterando os canais. Antes que aquela palavra fez efeito na minha vida, eu já estou pensando, para quem eu posso postar isso? A quem eu posso transmitir aquilo outro? Não, mastiga você, é uma palavra para você, é Deus contigo. E aí você vai postando, essa manda fulano, essa manda ciclano. Não, é para mim. Pega essa palavra e degusta ela, se alimenta dela 2 dias, 3 dias, 1 semana, 10 dias, 1 mês, aquele versículo falando contigo, aquela palavra falando contigo, fortalecendo a tua fé, te reanimando. Para onde estamos indo? É uma palavra para mim, é uma palavra para ti, não é uma palavra para o meu irmão, não é uma palavra para aquele que não está conosco no culto e para aquele que está com o celular desligado. É para mim. Se eu estou aqui, se você está aqui, se você está me ouvindo, é para mim. Cara, em tempos de juízo, em tempos de sentença do Senhor, é hora de olhar para mim e ver os meus pecados, olhar as minhas mazelas da alma, os meus descumprimentos da lei do Senhor e dos princípios do Senhor. Não é para ninguém, não é para a nação tal ou nação X,
que bom que aconteceu aquilo lá, que bom que aconteceu aquilo lá outro, aquele país merecia, aquele outro merecia, Europa merecia, Ásia merecia. Não, o Brasil merece, Campo Grande merece, eu mereço, porque nesse juízo do Senhor eu posso olhar os meus pecados, onde eu tenho falhado com o Senhor. É tempo de renovação, é tempo de escutar de novo e voltarmos para Deus. Amém? Deus seja louvado. Nós queremos ter uma palavra de oração agora. Vamos concluir.